Professora Gilvânia é doutora em Educação pelo Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia, onde também realizou o mestrado. Realizou estágio de pós-doutoramento na Universidade do Minho, no Instituto de Educação, no Centro de Investigação em Educação, especialidade Desenvolvimento Curricular e Avaliação. Graduada em Letras pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Especializou-se ainda nesta instituição em Texto e Gramática, por meio de curso Lato Sensu ofertado por essa instituição em parceria com a Universidade Estadual de Campinas. Exerceu o magistério nas escolas do ensino fundamental e médio de 92 a 2008. Ingressou na docência do ensino superior em 99 e atualmente trabalha na Universidade Federal de Santa Catarina, vinculada ao Centro de Ciências da Educação, área de didática, no Departamento de Metodologia de Ensino, o MEN, né, do sede da UFSC, e no Programa de Pós-Graduação em Educação. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Didática e suas Multidimensões, do GPDIM, que é parceiro aí já da SESC, né, há bastante tempo. Gil, a palavra é tua, muito obrigada novamente. Eu que agradeço, Raquel, mais uma vez, meu boa noite, uma alegria imensa estar aqui com vocês, uma honra também receber esse convite. Eu preparei uma fala, tentando fazer uma síntese, assim, da minha caminhada a partir dessa encomenda, digamos assim, né, dessa síntese que a diretoria da SESC solicitou, que é em relação a pensar a escrita e desse projeto de escrita que a gente sai, então, de um projeto de leitura do mundo para a leitura da palavra. E pensando a escrita com este fundamento em Paulo Freire, né? Então, nós estamos pensando aqui nesta leitura do mundo, pensando o mundo, então pensando cada pessoa como mundo. Então, essas pessoas chegam na escola. Se nós tivermos uma instituição educativa de crianças pequenas, muito pequenas, elas são pessoas, então elas têm um universo, né, de sentidos, sonhos, desejos, então tem pessoas, são pessoas pequenas, são pessoas, e junto com essas pessoas pequenas, muito pequenas, bebês, e aí estou me reportando à educação infantil, tem também junto com essas crianças, esses bebês, essas pessoas pequenininhas, muito pequenas, as suas famílias e também a comunidade onde esta instituição está inserida. Então, por isso que nós estamos falando em leitura do mundo, né? Pensando que cada pessoa é esse mundo repleto de sentido, de significado, de desejo de dar sentido ao mundo, de dar sentido à sua vida. Então, a gente parte desse ponto, né? E é bom que compreendamos, enquanto supervisão escolar, de onde nós estamos falando. Então, nós estamos falando deste lugar teórico, metodológico freiriano, e estamos, então, explicitando de onde o nosso ponto de partida. Também, se nós avançarmos um pouquinho, aí eu tomei como ponto de partida a educação infantil, e vamos caminhando para os anos iniciais, tá? Os anos iniciais, estamos com as crianças no processo ali de alfabetização. Nós também vamos estar com o mesmo princípio, né, o mesmo fundamento. Avançando, nós vamos ter ali uma ampliação deste grupo, porque nós saímos da condição, aí os supervisores escolares saem dessa interlocução com os colegas da pedagogia. É claro que tem também alguns especialistas, como tem algumas instituições que trabalham com os colegas de artes, né, das artes visuais, da dança, do teatro, os colegas da educação física, os colegas de língua estrangeira,
Mas é a partir do ensino fundamental 2 que a supervisão começa, então, o diálogo com os especialistas, né, os chamados especialistas, que têm um conhecimento específico. Então, nessa interlocução da educação do ensino fundamental, e que se amplia para o ensino médio. E aí nós temos a configuração da educação básica. Eu pediria, então, a Raquel, por gentileza, que colocasse o material. Vocês não fiquem preocupados, nem preocupadas, porque eu não vou dar nenhum curso aqui de morfologia, nem lexicografia, nem psicolinguística, mas vou trazer para nós algumas lembranças teóricas, metodológicas, porque são importantes para pensarmos esses elementos, né, que constituem o que nós estamos chamando de responsabilidade de todas as áreas. E quais são os eixos aí da nossa responsabilidade? A escrita, e a escrita, quando há o processo de aprendizado da escrita, só se dá o processo de aprendizado da escrita de forma indissociável com a leitura. Tá? Então, a escrita, aprender a escrever, é uma responsabilidade de todas as áreas. Me parece que, a não ser que tenha mudado isso nas escolas, mas vocês que estão na gestão, estão na coordenação pedagógica, podem dizer com mais propriedade, inclusive, do que eu, mas quando eu estava na educação básica, era muito comum os colegas falarem assim: nossa, essa criança chega no 6º ano e não sabe escrever. Onde estava a professora ou as professoras? Quem foram as professoras do 4º, do 5º, do 3º e tal, né, dos anos anteriores? Ou seja, as pedagogas, os pedagogos dos anos anteriores. E quando a criança iniciava o seu processo ali no 6º ano, a responsabilidade recaía exclusivamente para a professora ou professor de língua portuguesa, o que é um equívoco. Então, nesta fala, o que eu estou chamando a atenção é que nós temos, enquanto supervisão escolar, criar um processo dentro da escola para que todos os profissionais compreendam que a escrita ela é, de fato, uma responsabilidade de todas as áreas e a escrita é indissociável do processo de leitura. Eu trouxe aqui alguns apontamentos que são da grande área da linguística, que são importantes, e aí das disciplinas que eu acabei citando, algumas disciplinas que eu acabei citando, né, do campo da linguística, e que fazem parte, são importantes para nós profissionais. A professora Rosemary já partilhou com vocês um texto que eu publiquei na revista Perspectiva em 2015, sobre a formação linguística do alfabetizador. Naquele momento, eu coloquei ali a formação linguística do alfabetizador, mas eu compreendo que a formação linguística para todos os profissionais da educação, né, tem ali um chamariz para o alfabetizador, mas eu penso que é para todos os profissionais da educação, porque vocês vão perceber que essa formação, esse conhecimento, ele precisa, ele faz parte, né, da nossa, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia como profissional da educação. Entender, por exemplo, que a linguagem oral, ela tem a sua materialidade, né? Ela tem uma materialidade e que essa materialidade é o que efetiva o nosso trabalho com as crianças, para que as crianças possam, então, representar esse material, com esse material que é um material físico, né?
que representa a escrita, que faz um processo de conotação e denotação da escrita. Então, nós temos ali, eu tenho duas imagens aqui na tela, vocês estão observando, tem uma vela e tem uma cela. E aí, nesse contexto da vela, para que serve uma vela, né? Em que contexto, já que nós estamos falando de leitura do mundo, a leitura do mundo para a leitura da palavra, para que serve uma vela? Em que contextos nós usamos uma vela? Nós usamos uma vela para a gente fazer oração, para celebrar os nossos aniversários, para quando falta luz na nossa casa, a gente ilumina com uma vela. Então, a vela serve para alguns contextos, né, da nossa vida. A vela também serve muitas vezes para aquelas velas perfumadas, tem algumas pessoas que gostam, então usam velas perfumadas para perfumar as suas casas e tal. Então, a vela tem esse apelo cultural, né? Tem essa sua função social aí variada, né? Tem elementos simbólicos também. A vela também, ela pode, do ponto de vista simbólico, tem um texto do Rubem Alves muito bonito sobre a vela, em que ele vai discutindo, né, sobre a questão da finitude da vida a partir desse processo de queima da vela. Do outro lado, nós temos ali a cela, né? E a cela, qual o contexto social da cela? Né? Serve para a montaria, né, do cavalo, enfim, tem todo um contexto cultural, social de uso da cela. Agora, nós falamos vela, cela, vela, cela. Nessas duas palavras, quando nós falamos vela e cela, do ponto de vista da palavra, da sua materialidade física, do ponto de vista da linguagem oral, elas são distintas, vela, cela, vela, cela. Quando passamos a fazer o seu exame, partindo das suas, né, dividindo essa materialidade no que diz respeito ao aspecto menor dessa representação do som no seu conjunto, vela, se nós vamos reduzindo, nós vamos percebendo que há fragmentos, né? E quando junta, tem coisas que se diferenciam e tem elementos que são evidentes. Quando nós brincamos e nem aparece ali, é claro que, como nós somos já pessoas alfabetizadas, nós já estamos vendo ali o que tem de distinto, o que tem de semelhante, né? Tem ela, e tem de diferentes, né? Bom, quando a criança ou o jovem, o adolescente, ou jovem adulto, ou adulto, está no processo de alfabetização e aprendendo a fazer essa transposição da linguagem oral, desse material físico oral para a representação escrita, é importante que esses elementos da cultura, né, do mundo da vida, venha para a sala de aula com sentido. Esta vela que veio, que eu trouxe, faz sentido para mim. A cela faz sentido para mim, com a minha história de vida. Eu gosto de vela, eu posso contar várias histórias aqui. Por que eu escolhi? Não foi à toa porque eu escolhi vela e cela. Eu não escolhi vela e cela simplesmente porque tem um v e um s, mas porque diz da minha história de vida. Então,
o mesmo vai acontecer mais adiante, e vocês vão entender por que essa implicação tem a ver com o Paulo Freire. E um outro texto, inclusive, que eu passei para a professora Rosemary, que é um texto que eu publiquei já um pouco mais, não sei se 2021 ou 2022, que é a contribuição de Paulo Freire para a gente pensar o processo de aprendizagem da leitura e da escrita, na sua dimensão linguística. Vocês vão observar que o Paulo Freire vai falar que no processo de aprendizado da escrita é preciso partir desse universo vocabular, né, do educando. Então, portanto, partindo do mundo, né, da leitura de mundo para a leitura da palavra, que é esse onde nós estamos agora. E aí nós vamos analisar. Então, eu coloquei aí diante de vocês vela, cela. Vamos ver o que é o que nós temos aí nessa composição, tanto do ponto de vista da sua forma, o que tem em termos do significado, nós vamos ver o que aproxima, o que distingue, né? Do ponto de vista também, então, do significado da sua forma, e eu vou para a escrita, né, nessa representação da escrita. O que tem de distinto? Tem um V e um S, a letra S, mas o som é S. Se vocês estão só eu estou com o microfone aberto, vocês estão com o microfone fechado, testem vocês. Similar a um vagão de um trem. Próximo slide. Agora nós temos nesta outra representação cela, cela. Olha só, cela, cela. Duas celas. Se eu estou num processo de leitura com as crianças, então agora nós temos cela, cela. Para nós que estamos alfabetizados e alfabetizadas, nossa, a depender do contexto, do texto que nós estamos lendo, eu ou vocês, nós vamos tranquilamente dissertar sobre a primeira cela ou essa segunda cela que aparece aí. No entanto, para as crianças ou para um jovem, se nós pensarmos na leitura de mundo, a depender da leitura de mundo, o texto, se nós estivermos falando a primeira cela, e a depender da experiência e da leitura de mundo que a criança, esse jovem tiver, pode ser que a segunda cela é que vai fazer mais sentido e a interpretação do texto ficará comprometida. Ou a escrita pela criança, porque nós temos aí a diferença é apenas gráfica. Professora Giovânia, mas por que tem essa diferença? Foi apenas num determinado tempo histórico, aqueles que detinham o poder decidiram que assim seria e ponto. Não tem explicações sofisticadas, por que isso, por que aquilo, porque é assim e ponto. Então, nós não precisamos gastar o nosso português, o nosso latim, a nossa língua mais profunda para tentar explicar para as crianças a origem de determinadas palavras, simplesmente o poder instituído decidiu que seria assim e foi. E porque língua é poder.
E como é que eu vou saber, professora, a diferença entre cela com S e cela com C? A nossa memória é fantástica, e nós temos também memórias afetivas, né? Então, essa leitura do mundo e a leitura da palavra, e essa leitura da palavra que acessa do mundo, ela amplia o nosso horizonte vocabular. Nós vamos saber que existem, pelo menos, duas formas de escrita de cela. Tem a mesma forma de falar, cela, cela, no entanto, tem contextos distintos, e ainda tem uma ação, que é a ação de selar. Ele sela um compromisso, ela sela um compromisso. Então, ainda tem, além de ter ali substantivos, né, ter a coisa, a cela da montaria, a cela de uma prisão, um lugar, tem também a cela do verbo selar, tem também uma ação. Então, veja a polissemia, né, a pluralidade de contextos e de riqueza que é a língua. E quando nós lemos, quando nós conversamos, dialogamos, e temos a possibilidade de experimentar a língua, dizer é assim, não volte assado, e o ambiente seguro para nós verificarmos se eu escrevi o cela com S e está de acordo, esse cela com S está de acordo ao meu texto, dentro do meu contexto, ou ao contrário, se eu tenho esse ambiente seguro, eu não tenho medo, eu não tenho nenhuma insegurança, não tenho medo porque nenhum adulto ou nenhuma pessoa que está ali comigo vai me humilhar, vai me fazer nenhum constrangimento porque eu não sei ainda escrever, ou porque eu escrevi trocado. Certamente eu vou aprender com qualidade e vou ampliar o meu repertório. Então, mais uma vez, eu tenho um som para a escrita distinta, né? E aí, mais uma vez, eu vou aprender ampliando o meu repertório e, portanto, o meu universo vocabular. Próximo slide, por favor. O alfabeto fonético internacional é interessante dar uma... Quem ainda não estudou o alfabeto fonético internacional, seria interessante estudar, porque aqui vocês veem que na vertical aparecem os modos de articulação, né? E na horizontal tem ali os pontos de articulação. O que são os pontos de articulação? Então, tem uns exemplos. Eu coloquei ali um exemplo, né, para que fique claro e a gente entenda. Então, como vimos ali na vela e stela. Se colocássemos uma outra palavra, né? Bala, mala. Fala, tala. Ou seja, quando nós produzimos esse som, essas palavras, existem pontos de articulações, e esses pontos de articulações é que demarcam onde que o som, exatamente, quando nós falamos vela, bilabial. Então, nós vamos olhar aqui na tabela qual é o modo de articulação, onde é que está na tabela, no alfabeto fonético, o b, e o p. Bilabial, do ponto de vista ali nessa seta vermelha, é o primeiro modo, p, b.
B, ou seja, a letra P e a letra B. Bilabiais. Por que que são sons bilabiais? Porque o ponto é B, B, a boca, os lábios, e assim sucessivamente, cada ponto de articulação vai marcar. Aqui no exemplo que eu coloquei, né, o palatal e o velar, que são os mais, da minha perspectiva, né, são os mais complexos, é o dorso da língua, o céu da boca, o dorso da língua, e o velar, a parte superior da língua, ou seja, o palato mole. Então, quando a gente faz um som, né, por exemplo, a letra C de cela, cela, o ponto, se nós olharmos ali para a cela, né, é uma oclusiva, no ponto de articulação é palatal, e no modo de articulação, como é que ela se articula? Ela é uma oclusiva. O modo de articulação do P, da letra D, do T, todas ali na horizontal. Ó. Veja que a língua portuguesa tem mais marcações de oclusivas, fricativas, pouquíssimas. Os outros sons são, como é o fonético como é o alfabeto fonético internacional, aí quem está estudando línguas estrangeiras vão identificar outras variações também de outros idiomas, como, por exemplo, de outros idiomas, né? Quem estuda alemão, francês e assim por diante, inglês e assim por diante. Então, esse, é, esse alfabeto fonético é para mostrar que aí tem um elemento que vocês podem estudar e podem investir neste aprendizado com um grupo de estudos na escola. Próximo slide. Aqui é só para, mais uma vez, ó, o modo de articulação, como eu estava falando, né, da fricativa oclusiva. Nós temos aqui esta fricativa oclusiva parcial sendo mostrada. Então, as consoantes fricativas na língua portuguesa, elas são produzidas com uma oclusão parcial, pela qual há uma leve passagem de ar pelos pontos de articulação. O ar não passa pelas fossas nasais, né? Então, por exemplo, vaca, vaca, ó, faca, vaca, sala, sala. O bala já não é uma fricativa, é uma bilabial. E assim sucessivamente. Daí vocês podem ir experimentando. Próximo slide. Aqui não é, como eu disse, né, nós não estamos aqui numa aula de linguística, numa aula de fonética, numa aula de morfologia, não é nada disso. É para mostrar que é importante termos esses conhecimentos, termos acesso a essas matérias, a esses conhecimentos que nos ajudam a pensar sobre a língua portuguesa e a pensar o processo do aprendizado de língua portuguesa, que para nós, como já está internalizado, a gente acha que é simples e que é fácil, e é importante trabalhar com os profissionais da educação, mostrando que não é um processo simples e fácil. Né? Nós temos que torná-lo descomplicado, mas desafiando as crianças para que elas aprendam de uma forma que seja de acordo, né, para cada momento da vida delas. E aí, nesse próximo slide, tem uma representação da cadeia sonora, a notação do sistema de escrita alfabética. Então, nós estamos pensando aqui nessa palavra que é oral, e daí nós vamos para essa cadeia sonora, que é independente do significado. Nós não estamos pensando no significado, nós estamos pensando nesse processo de segmentação em pequenas unidades. Essa segmentação nós vamos chamar do fonema, né?
E aí, o fonema, como nós chegamos no V, que é o fone, que é a menor unidade do fonema, nós temos o fonema F, K, Vé, Lá, Ma, Lá. E o fone, que é a menor unidade, só que não tem sentido nenhum para a criança. Isso não tem sentido nenhum. O que nós podemos fazer para tornar, criar com sentido para as crianças? Brincadeiras. Brincadeiras e jogos linguísticos, a partir deste universo vocabular, no que se diz respeito às crianças. E no que se diz respeito aos jovens e adultos, nós temos que fazer essa pesquisação do universo vocabular. E cada uma dessas unidades sonoras da palavra é representada por formas visuais específicas, como nós fizemos ali, né? Colocamos a imagem, vocês viram que havia uma representação. A essa representação nós chamamos de grafema ou de letras. Próximo slide. Bom, a partir daí nós temos, de forma, vamos assim, sinteticamente, diríamos que nós temos elementos para pensarmos a cultura da oralidade. No texto que vocês leram ou que vão ler, que eu publiquei na revista Perspectiva, há uma discussão a partir da Cecília Meirelles sobre a cultura oral. E a Cecília Meirelles vai problematizar conosco o conceito de literatura tradicional. E Cecília vai dizer que a literatura tradicional tem dias contados. Olha, ela estava lá na década de 30 do século passado, né, do século XX, século passado, portanto, e pensando parlendas, anedotas, vários elementos da cultura, da literatura oral, portanto, da cultura oral, da tradição oral, e que ela dizia que estava se perdendo, né? Pensa hoje, século XXI, se nós estamos avivando esta cultura, ou nós estamos deixando desaparecer. Mas é responsabilidade da escola preservar a cultura para que outras gerações tenham direito a esta cultura, porque é a riqueza de um povo, é a sua cultura. A cultura que foi construída por uma geração e a cultura que ainda será reconstruída, recontada, descoberta, inventada por uma geração do presente. Mas existe uma tradição, uma cultura que é a memória viva de um povo, que é a escola, que é essa biblioteca viva, e que somos nós, guardiões dessa biblioteca, dessa tradição, dessa beleza viva, e que nós temos que guardar e salvaguardar para que outras gerações tenham direito a essa sabedoria, a esse conhecimento. E aí a Cecília Meirelles está chamando a atenção disso. Então, o que é essa cultura da oralidade? Quais são os exemplos e como é que poderia ser o trabalho em sala de aula? Próximo slide, aqui são perguntas para a gente tentar buscar respostas. Então, veja, a concepção teórica e metodológica para ensinar a escrever, da leitura do mundo à leitura da palavra, nós já falamos, né? Qual é a nossa concepção? Nossa concepção freiriana de pensar teórica e metodologicamente um processo de ensinagem, ou seja, de ensinar e de aprender, que tem como vertente a leitura do mundo até nós chegarmos à leitura da palavra. E não os profissionais da educação ou os professores pensar assim, hoje eu vou trabalhar
a redação sobre lápis. Vou fazer uma coisa diferente. Aí eu chego na sala e digo, pessoal, independente, pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto. Pessoal, escrevam sobre lápis. Oi? Como? Escrever o quê sobre o lápis? Não, eu estou inovando, é para escrever sobre lápis. Eu escrevi uma crônica, está disponível no Facebook. Se vocês tiverem curiosidade, leiam lá, onde eu problematizo um pouco essa questão, tá? Entre uma professora e uma estudante num curso de licenciatura, em que a estudante, a professora, ao discutir, problematizar ali as teorias progressistas e tal, né, os currículos, etc., a aluna diz, então, trazendo o exemplo de sua mãe, que era professora há muitos anos, que a sua mãe, ela inovou na sua escola para não trazer o mesmo que as crianças faziam sempre, como eram as suas férias. Então, a mãe, para inovar, pediu para as crianças para escreverem um texto sobre o lápis. Então, tem lá essa crônica, está disponível lá no Facebook. Bom, então, para dizer para vocês que essa é a nossa fundamentação. Agora, desse universo, né, tem que fazer sentido. Por que o lápis? Para que escrever sobre o lápis? Por que sobre o lápis? Então, é importante fazer essa reflexão e não simplesmente, vou fazer uma coisa diferente hoje, vou pedir que os alunos escrevam sobre o abacaxi que queria virar banana. E isso é inovação. Não, isso não é inovação. Né? Essa concepção freiriana, ela está pautada numa perspectiva interacional, tá, de língua e, portanto, de linguagem, uma perspectiva interacional, ou seja, as pessoas se relacionam entre si, não existe língua, construção linguística de língua e de linguagem fora da relação eu e tu, nós, não existe linguagem do sujeito isolado, a linguagem é sempre um fenômeno social, portanto, é interacional. É histórico, portanto, a língua e a linguagem é um processo que se dá na história, é datado. Voz-me-ser. Alguém aqui usa esta expressão, voz-me-ser? Não. Mas esta expressão já foi utilizada alguns anos atrás. A gente fala século, mas parece que, né, alguns anos atrás, no século passado, no século XX. No início do século XX, voz-me-ser. Até metade do século XX, voz-me-ser era utilizado. É também cultural. É também cultural. Nós podíamos ficar aqui a noite inteira dando exemplos de expressões e de modos de falares, de palavras, e também a mesma mensagem de formas distintas, de região até aqui em Santa Catarina, de Santa Catarina para o Paraná, do Paraná para o Rio Grande do Sul, da região sul para a região centro-oeste, da região centro-oeste para o norte do país, do norte do país para o nordeste, do nordeste para o sudeste,
e assim sucessivamente aqui dentro, né? Aqui dentro do nosso estado e fora do nosso estado, comparando com regiões, nós iríamos ter uma beleza de expressões e modos. Portanto, a língua, ela tem os seus elementos que se encontram, tanto é que nós somos falantes da língua portuguesa no Brasil, somos falantes da língua portuguesa, portanto, a mesma língua que fala em Portugal, mas em Portugal você tem a língua portuguesa, bloqueou aqui o termo técnico para a expressão da língua portuguesa, porque eu não eu não estou convencida desse termo, por isso que meu cérebro deu downshit, né? Deu branco. Mas aqui na nossa fala também não é uma informação muito importante, mas o fato é que nós falamos a língua portuguesa, assim como a língua portuguesa é falada em alguns países de África, assim como a língua portuguesa é falada em Portugal e aqui no Brasil. Então, nós temos o Portugal, a língua portuguesa europeia e a língua portuguesa brasileira, né? Isso nos diferencia. Então, veja que ela é cultural, ou seja, os sujeitos produzem a sua língua, produzem a partir dos contextos que ela vive, e por isso, mais uma vez, reforça aí a perspectiva que nós adotamos, que é da leitura do mundo à leitura da palavra. Ok? Próximo slide, e a gente já está acabando. Como retomamos ali, até para responder a pergunta que nós fizemos, né? Retomando a Cecília Meirelles, Provérbios e Parlenda. Veja, a César, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A pressa é inimiga da perfeição. À noite todos os gatos são pardos. Antes só do que mal acompanhado. As aparências enganam. A voz do povo é a voz de Deus. Então, imagina vocês que, ao invés de começar um texto, né, uma redação, uma dissertação, uma, um artigo de opinião, um poema, enfim, um gênero textual que a professora ou o professor definiu para o início do ano, retorno ali das férias, escreva sobre o lápis, mas a professora e o professor coloca, né, as aparências enganam, e pede para cada um, após um diálogo sobre as aparências enganam, no retorno das férias. Com certeza, esses jovens, as crianças, eu mesmo ia falar o quanto de gente que coloca na internet foto que foi para lá, foi para cá e não saiu de casa na frente, da TV assistindo o filme na Netflix ou qualquer outro streaming. Mas diz que viajou para ali, viajou para aqui, fez isso ou fez aquilo. Ou quantas pessoas que viajaram de fato e colocaram e que a viagem foi uma maravilha e a viagem foi um horror. Ou muitas pessoas que fizeram coisas simples e foram felizes. Ou até pessoas que foram extremamente felizes e que não colocaram nada. Enfim, as aparências enganam, né? Do outro lado, nós temos as parlendas. 2 feijão com arroz. 3, 4 feijão no prato. 5, 6 fala inglês. 7, 8 comer biscoito. 9, 10 comer pastéis. E assim sucessivamente, solicitando os jovens, as crianças, ou seja lá, desafiando a ampliar esse repertório até 100, até tá? Na oralidade ou na brincadeira, enfim.
Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, lencinho na mão, caiu no chão, moça bonita no meu coração. Unido, unite, salamê, mingue, um sorvete colorê, o escolhido foi você. Foi você, professora Rosemary. Chuva e sol, casamento de espanhol. Sol e chuva, casamento de viúva. Imagina no retorno, e eu estou me referindo ao retorno por conta da crônica que eu falei para vocês, tá? Eu espalho pela sala, dou para as crianças, cada uma delas, o processo, fragmentos dessas parlendas, para elas lerem entre elas, em pares, para elas conversarem umas com as outras, elas recitarem. Olha quanta coisa que nós podemos fazer, inventar a partir deste repertório de provérbios e parlendas. E ainda tem o fundamento em Paulo Freire, em Cecília Meirelles. Próximo. Adivinha. Agora eu quero ver, que é todo mundo respondendo aí no chat. O que é feito para andar e não anda? Nenhuma resposta? Queria ver todo mundo respondendo. Não apareceu nada aqui. O que é feito para andar e não anda? Não vale colocar no Google. Não vale. Não vale. Tem a inteligência artificial, gente, para pensar, vai. Não é chuva, não, né? Não, essa é que cai em pé e corre deitada, né? Ah, é quase isso, Rose. O que é feito para andar e não anda. É feito para a gente andar e não anda. Rua! Muito bem, Grazi. Rua. Parabéns. Olha! Relógio, Dá relógio, muitas voltas e não sai do lugar. relógio. Eliane, muito bem. O que é? Tem cabeça e tem dente. Não é bicho e não é gente. Alho. Ah, Dagmar! Muito bem. O que é? Não se come, mas é bom para se comer. Ó, que loucura isso. E não se come. Garfo, a Grazi botou garfo, Ah, o talher. garfo. Ah, Eliane, talher. e talher. Mas usa, né, para O que comer. é? Não, o que é? Uma impressora disse para outra. Uma impressora. Eu tenho a impressão de que alguma Eu coisa tenho impressão Me que imprime. de que essa impressão é sua. Olha, a Grazi está por dentro, muito bem. Essa folha, eu tenho a impressão que essa folha é impressão sua ou minha? Ah, Denise, muito bem. A Grazi está dizendo que a minha filha dela está ajudando. Ótimo, excelente. Veja só, e ali você tem ali do outro lado, né, do seu lado direito da tela, você tem os causos que você pode pedir para as crianças ouvirem dos seus avós, dos seus tios, dos seus pais, do mais velho, né, causos, os mistérios. Os nossos avós contam tantos mistérios, né? Os nossos bisa, quem tem ainda bisa em casa, para contar mistérios do que acontecia com eles, as histórias antepassadas. Quem morou em fazenda, hein, Rose? Quem morou em fazenda deve ter tanta coisa para contar, dos mistérios que aconteciam, das almas penadas. Nossa, não. tanta coisa que acontecia, tantos causos, tantas histórias de vida do papai, da mamãe, dos avós, dos bisavós. E, além disso, nós temos aí uma infinidade de livros de literatura para nós lermos, né? Então, mais uma vez, leitura do mundo, a leitura da palavra encharcando a leitura do mundo. Nesse sentido aí, né, nós estamos falando de cultura. O que é cultura? É aquilo que a gente produz, mas também é o que já é produzido. Por isso que a escola é esse guardião vivo dessa cultura que é imaterial,
material é música, é dança, é comida, são os causos, as adivinhas, as parlendas, essa cultura, essa memória de um povo, né? Essa memória de um povo aqui de Santa Catarina, de um povo da região do Sul, de um povo brasileiro, de um povo da região daqui do hemisfério sul deste continente, de um povo de um planeta Terra, ou seja, nós temos que sermos, todos nós, guardiões, e nós, da supervisão escolar, precisamos cuidar deste conhecimento. E como é que a gente cuida desse conhecimento, desse patrimônio na escola? O projeto político-pedagógico, a partir dos princípios, a partir dos fundamentos. E a leitura e a escrita é um dos capítulos fundamentais que vão ajudar e vão contribuir. E como é que se faz esse processo de pesquisação do universo vocabular? Observando as crianças, observando. As crianças brincando na hora do intervalo, do recreio, da merenda, como vocês chamam, né? Olha o nosso universo vocabular distinto, né? Merenda, recreio, intervalo. Para um mesmo contexto, nós temos palavras distintas. Olha o nosso universo vocabular, mostrando o quão diferente e quão rica é a nossa cultura, né? A nossa língua portuguesa. E aí nós observamos, a partir daí temos as brincadeiras, temos outras questões fantásticas, até se as crianças não estão brincando, nós vamos problematizar isso em sala. Se tem problemas de falta de brincadeira na escola, se tem indisciplina, violência, então isso tudo vai para responsabilidade de todos os profissionais, porque todos os profissionais são responsáveis pelo processo de ensinar a escrever e que tem essa relação com o universo vocabular e, portanto, com a leitura. E aí, projeto de ler no pátio da escola, projeto de ler no intervalo, projeto de ler antes de todo mundo entrar na escola, projeto de ler, de chegar na sala, pedir licença, ler um poema, projeto de leitura, surpresas. Olha, leitura, porque é exatamente a leitura que vai mobilizar este universo vocabular. E observar o universo vocabular para, a partir daí, sistematizar o universo vocabular. Vocês vão ver que no texto em que eu publiquei do Paulo Freire, lá eu descrevo a metodologia que, basicamente, foi a que o Paulo Freire empregou em Angico, né? Em que observa e faz a observação a partir de uma conversa, nada sistematizado, e a partir dali faz uma lista de palavras que são recorrentes pelos sujeitos que estão naquele ambiente, né? E a partir das palavras que mais são, que aparecem com maior evidência, são aquelas palavras que as pessoas vão aprender a escrever. Isso eu estou falando em um contexto de crianças que estão no processo de anterior alfabetização e na alfabetização. Professora, e depois, ali no 4º, 5º anos, aí nós vamos ter episódios de crianças que não estão alfabetizadas. E aí, estas crianças é responsabilidade de todo mundo, tá? Se eu tenho uma sala de 25 crianças, eu tenho 6 crianças que não estão alfabetizadas, essas 6 crianças é responsabilidade. Não podemos reprovar essas crianças, não vão aprender mesmo. Não podemos fazer isso, e nem aprovação automática, porque daí é irresponsabilidade de um coletivo, da família e também da escola, né? Então, convidar a família, a coordenação pedagógica, convidar a família, o pai, a mãe, a avó, a tia,
o responsável, quem seja, é criança, chama o responsável. Se já é uma pessoa adulta, chama a pessoa adulta para ter uma conversa séria, o que está fazendo na escola e o que pretende ali na escola, e quais são, o que a escola pode fazer para ajudá-la, né? Porque a escola tem como ajudá-la, tem os recursos para ajudá-la, porque tem uma coordenação pedagógica, tem uma supervisão, tem uma direção, tem profissionais, enfim, vai mobilizar o seu coletivo para ajudar aquelas pessoas. E aí é o projeto político-pedagógico. E, finalmente, próximo slide. Isso o que eu estou falando, né? É a síntese, aí tem umas perguntinhas para direcionar vocês a pensarem, a reverem o projeto de vocês, que é qual é a concepção de leitura de escrita, de leitores e de escritores, porque, mais uma vez, quando nós falamos em escrita, vou repetir, quando nós falamos em escrita, está imbricada a perspectiva indissociável de leitura. Eu só aprendo a ler, eu só aprendo a escrever se tiver as condições favoráveis, alguém lendo comigo, para mim, que eu possa também experimentar espaços e tempos de leitura, ou seja, que eu também seja leitor, né? E o contrário também é verdadeiro, ou seja, o contrário no sentido de que a leitura, aprender a leitura é também um exercício de escrita. Portanto, qual é a concepção, né? E os sujeitos implicados nessa ação. Há práticas e usos sociais de leitura e escrita. Por que nós estamos falando de prática e de uso social? Para não se tornar uma experiência como a aluna da crônica que eu falei para vocês, né? Que conta para a professora, muito entusiasmada, bem feliz que sua mãe, professora durante muitos anos, e segundo ela, renovava, né, a sua prática pedagógica. Ela não se repetia porque ela pedia para os alunos escreverem sobre o lápis. Isso não é uma prática de uso social de leitura, porque ninguém vive escrevendo sobre lápis, né? Ninguém vive escrevendo sobre lápis. As pessoas fazem escrita de opinião, elas podem até fazer usar o lápis como uma anedota, usar o lápis como uma crítica, usar o lápis como um desafio, né? Usar o lápis como um desafio, no sentido do lápis como um signo que vai ali mascarar uma determinada realidade, como fizeram alguns escritores, alguns cantores na época da ditadura, né? Pai, afasta de mim esse cálice, pai. O que significa afastar de mim esse cálice? Cálice, cálice, cálice. Né? Havia nessa música ali uma denúncia, né, de que estava vivendo um processo de ditadura. Não era o cálice, não era pai, mas estava dizendo: pai, afasta de mim esse processo de ditadura, acaba logo com essa ditadura, por favor, pai. Né? Então, havia ali um outro sentido dentro da música, mas não era o caso do que a aluna estava falando. Né? Então, é preciso que haja uma concepção de prática e de uso social da leitura e da escrita, exemplificadas ou descritas no PPP. E aí, esse uso e essas práticas nós chamamos de letramento. Né? A Magda Soares, nesse slide, que eu também vou deixar disponível, nós vamos deixar, né? Eu vou encaminhar para a Raquel e para a Rose, para a Nara, para a equipe, tem aí os livros da Magda Soares que estão como referência aí, e o conceito de letramento.
Quem são os mediadores sociais da leitura e escrita previstos no projeto polipedagógico? Quem são esses mediadores, né? Professores e professoras? Então, se você pensa ali que são os professores e professoras, aí eu estou provocando de todas as áreas, porque muitas vezes, mas o professor de matemática, de química, de física não são mediadores de leitura. Não, são sim, devem ser mediadores de leitura, porque existe todo um jargão, né? Existe toda uma linguagem específica da matemática específica, técnica, da química e tal, que é o professor destas áreas que precisa explicar para os adolescentes, para os estudantes, esse conceito, né? Explicar o conceito, esmiuçar a definição desses conceitos. Não é o professor de língua portuguesa, nem a professora, muito menos a supervisão escolar, que fará isso. E isso cabe também ao professor de matemática, assim sucessivamente. E os estudantes? Os estudantes também. Então, a escola que não prevê seminário, é importante também a escola prever, por exemplo, que uma turma faça seminário para outra turma, que o nono ano faça seminário para o nono ano está finalizando o ano, aí o nono ano faça seminário para o oitavo, o oitavo faça um seminário para o sétimo. Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, isso pode ser organizado na escola, uma vez no mês, uma sala, uma vez no mês, uma sala. E aí pode ser responsabilidade de uma área do conhecimento. Naquele mês vai ser a área da linguagem, no outro mês vai ser a área da natureza e suas tecnologias, no outro mês vai ser a área, e assim sucessivamente. Então, pode organizar, e as crianças podem fazer isso. Aí, de repente, colocar desafio para as crianças, colocar aquelas crianças que têm afinidade com a matemática com aquelas crianças que precisa ser desafiada com a matemática, e não dá sempre para as mesmas crianças, os mesmos jovens que já são bons e muito bons e excelentes na matemática, sempre a eles a oportunidade de estar lá falando da matemática. Eu estou falando da matemática, mas também da literatura, né, da geografia, da história, e assim sucessivamente. E, finalmente, eu acabei dando exemplo, quais são aí os tempos, os espaços, os textos, os autores e, portanto, os gêneros textuais discursivos previstos. Eu já falei aqui, né, parlenda, falei de seminário, durante a minha fala, eu já fui mencionando artigo de opinião, vários gêneros para serem trabalhados. É importante também as crianças do nono ano e quem no ensino médio, é importante prever a escrita de textos científicos, de textos dissertativos. Mas não vamos trabalhar com esse texto, porque isso, porque aquilo, porque aqui nós não trabalhamos, essa coisa de preparar para vestibular, preparar para Enem, aqui não. Não, gente, colegas, né? É importante também criar as condições, tendo em vista que a escola não é isolada da sociedade, tem uma realidade que é Enem, tem uma realidade que é vestibular, tá? Não significa dizer que o semestre inteiro as crianças vão estar, os jovens vão estar bombardeados pensando em vestibular, pensando em Enem. Mas um dia, né, em 3 meses, um dia organiza uma prova assim, como se fosse, sabe aquele simuladão? O Cipriano Lucchesi, ele fala que a escola pode fazer esse exercício, né, desse simulado com as crianças. E aí, dentro desse simulado, não precisa ser prova, ter esse simulado com as crianças para elas também terem essa experiência, porque essa experiência está na vida, né? Está na vida. Próximo slide. Aqui eu vou deixar, como vocês estão vendo, as referências. Eu falei sobre esse texto
que está na revista Docência e Sabercultura, que é o do Paulo Freire. O Poesia Cabe na Escola tem uma experiência maravilhosa que eu tive, né, com as estudantes de um curso de letras em formação. Então, ali eu narro um pouco, né, eu descrevo e reflito sobre esse processo, um projeto em que havia encontros com poetas, as alunas se caracterizavam de poetas e declamavam e contavam a vida desses poetas. Então, de repente, é um texto também que pode ajudar. Esse livro está disponível na rede. O texto que está na Rede de Perspectiva também, a oralidade, a formação linguística do professor alfabetizador também tem algumas questões interessantes, sobretudo aí aí a contribuição da Cecília Meirelles para a gente pensar a literatura tradicional, e no outro slide o texto, a formação estética e poética do professor alfabetizador no PENAIC. Eu gosto demais desse texto, está no livro Alfabetização na Perspectiva do Letramento. Este livro também está disponível na rede, é um livro que nós publicamos quando estávamos no PENAIC, e a revista brasileira de alfabetização, que é uma revista, fruto da Cobalf, né, junto ali com o Congresso de Alfabetização do Brasil, que essa é uma associação eu também faço parte dessa associação, dos pesquisadores em alfabetização e que pesquisa leitura e escrita, né? Eu sempre costumo dizer que o processo de aprendizado da leitura e da escrita como dizia Paulo Freire, ele não dizia que era uma questão da didática, mas ele dizia que era uma questão de cidadania, tanto é que as obras de Freire, a maior parte, ele vai discutir sobre leitura e escrita, sobre alfabetização, e focado na questão dos jovens e adultos, porque majoritariamente o Brasil, por ter essa disfunção, né, esse processo complexo de desigualdade social, a população pobre está alijada do processo, enfim. E, finalmente, aí o texto em que eu discuto literatura e infância, fruição ou pretexto, também eu gosto por demais, porque é um texto que eu faço uma discussão sobre se a literatura, eu retomo, né, na verdade, essa discussão de que se a literatura é pretexto, não é pretexto. Então, tem umas saídas bem interessantes nesse texto. Também, não sei se nós colocamos esse texto disponível na rede, mas ele foi encaminhado para algumas escolas, né? E, finalmente, as 3 obras da Magda Soares. E aí eu me despeço de vocês, fico à disposição. A gente teve aquele contratempo ali do momento, indicação de alguns grupos de pesquisas da área de alfabetização, para quem, né, os supervisores aqui que trabalham com a educação infantil, que não é intensivão de alfabetização, mas é na educação infantil que se trabalha essa perspectiva mais ampla de letramento, que garante o direito das crianças de pensar o processo aí, assim, de brincar, né, com essa cultura da oralidade e de se desenvolver essa consciência fonêmica e fonológica da língua a partir dessas brincadeiras orais. Então, sobretudo ali o blog, a oficina de alfabetização da professora Liane Castro, eu cito o trabalho dela em algum desses textos. No texto que eu publiquei na revista da UDESC, eu também encaminhei para a Rose, para a professora Rosemary, esse material também eu encaminhei para vocês. Então, é isso, gente, e o finalzinho ali tem à disposição o nosso muito obrigada aí para vocês,